confundindo totalmente este âmbito do privado insuperável, essa mistura que as imagens permitem entre público e privado. Ou se foi finalmente o nosso glorioso 11 de setembro, onde supostamente um senhor da caverna programou por muitos anos um atentado terrorista no coração do país mais hegemônico do mundo, tá? Então são diversas especulações filosóficas acerca de quando teria começado, se iniciado, ou pelo menos sido o germe de uma pós-modernidade que a partir de 2001 vigora muito forte em nossa sociedade, fazendo com que a gente se comporte de maneira individualista e de maneira independente e alheia aos demais, como se os demais fossem quase estorvos ao nosso cotidiano. L'un parle bien, l'autre se tait, c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. E nesse estado de romanidade vigoram alguns valores como o erotismo religioso, que era muito comum nas tradições romanas pré-império. Toda essa questão de simbologia do império, simbologia referente a poder, simbologia referente à violência, hierarquias verticalizadas, enaltecendo uma figura pública quase como um ícone, quase como um ídolo. Toda essa questão da hipersexualização da figura feminina, isso é muito romano. Tanto em Roma quanto na Grécia existiam deuses antropomórficos, tá? A questão da infidelidade conjugal. Os deuses estavam suscetíveis aos mesmos tipos de pecados que os seres humanos, o que vai acabar sendo a cereja do sundae de alguma coisa que no século XX resolveu se chamar de sexualidade. E a sexualidade tem tudo a ver com o erotismo romano e tem tudo a ver com a questão do controle social. O âmbito pós-moderno, então, esse estado de romanidade, vivemos cultivando valores como a bravura e a sedução, ele está totalmente plagado de questões religiosas e de ideais muito antigos que não foram compreendidos até hoje e muito menos discutidos em 2020. Lá vamos nós então fazer um Zeitgeist, fazer um review, uma retrospectiva no tempo de toda essa ideia de representação que envolve liberdade, segurança, sexualidade, simbologia do império, bravura, competitividade, hipersexualização feminina, e tudo isso está revisto neste livro, tá? É um grande Zeitgeist, que do alemão significa este giro no tempo, este review, através da filosofia e da sociologia. Quem acha que a fotografia é só apertar o botãozinho está totalmente errado, porque exige muito raciocínio, muito pensamento artístico, inclusive questões filosóficas e sociológicas. A primeira parte, então, é uma sociologia histórica e a segunda parte é uma filosofia da fotografia. E por que filosofia da fotografia? Passando por todos os estágios simbólicos e representativos até que a nossa arte conseguiu atingir o patamar da instantaneidade e o patamar da representação imagética expressa, que é a nossa gloriosa câmera fotográfica. Logo na introdução, eu já introduzo a categoria da participação cultural, porque você, a partir do momento que nasce em determinado país, você já joga no time, você já nasce falando uma língua, independente de qual seja a sua origem ou a sua ancestralidade. Isso afeta o nosso entendimento individual. Temos coisas da nossa cultura que ofuscam certos tipos de entendimento. Não somos livres e essenciais a ponto de conseguir compreender um fenômeno de uma maneira só nossa. Este entendimento estático, vamos dizer assim, através das crenças, dos estereótipos e das tradições. Esse tipo de entendimento cultural, ele tem variações muito pequenas, mudanças muito efêmeras ao longo do tempo, o que causa uma realidade, uma noção de realidade um pouco distorcida, independente da nossa cultura. E a imagem pode ser capaz de desconstruir esses entendimentos. Por isso a fotografia é tão importante, ocupa um papel central na ideia da reformulação social e da reformulação do entendimento. A foto carrega menos regras para ser formada e menos necessidade para ser entendida do que, por exemplo, a linguagem escrita. Inclusive, não faz falta que você seja de uma cultura para entender uma imagem de uma pessoa da China, por exemplo. Diferentemente de que se você fosse ler esse texto, você teria que ter algum pressuposto intelectual que te permitisse entender os ideogramas chineses.
E a fotografia forma, então, esta monumental realidade. Ela mostra essa realidade monumental de uma maneira que qualquer outro meio, seja ele o desenho, a escultura, a pintura ou a escrita, não consegue. Ela carrega uma enorme capacidade dedutiva, e dedutiva com D, está no dicionário. Então, tudo que for dedução vai ser uma interpretação literal, formal. Ela pode destruir as não-verdades históricas, ela pode reduzir a desinformação, um assunto que está muito em pauta hoje em dia no Brasil, já estava em pauta naquela época, 2017, na Espanha, e ela pode fomentar a educação visual, necessidade mais do que urgente na sociedade do século XXI, que é estarmos e sermos educados para compreender certo tipo de imagem ou certo tipo de lição que essa imagem quer transmitir, atuando assim como meio reformador. Então, a moral da história do Evo Ebaco é que a fotografia teria uma capacidade monumental de transmitir a realidade e se constituir num meio reformador de uma sociedade que tem tantos problemas. Basta sabermos usar e sabemos também das nossas limitações históricas como sociedade ocidental e como cultura, e ter noção de tudo aquilo que a nossa cultura carrega e acaba te dando de presente, mesmo que você não queira. Fotografar por si só, o ato de fotografar por si só, acaba sendo uma subversão, porque você sempre vai buscar ângulos mais favoráveis, tratamentos mais favoráveis, luzes que te beneficiem, e quando você usa de artifícios extranaturais para que algo seja modificado ante a ordem natural, acaba sendo também uma forma de subversão. Então, fotografar é subversão. A fotografia não mente, porém existem muitos mentirosos fotografando. Essa é uma grande questão. O grande desafio deste trabalho, então, foi aliar esta linguagem fotográfica a intenções não convencionais, ou seja, eu estava num ambiente totalmente formal, totalmente sério e litúrgico, como são os museus da Grécia e de Roma, e eu tentava subverter a todo tempo essas imagens. Esses inconformismos pessoais que, compactados num livro, poderiam conformar intenções artísticas através da sinceridade. Então eu fui muito sincero e eu fui de algum ponto subversivo dentro dessas imagens que vocês estão vendo. O homem moderno não pode olhar com claridade para trás. O dinamismo do mundo não lhe permite. Por isso, a importância das leituras. Porém, sobretudo, a importância da fotografia. Uma foto tem tudo para abrir as portas até um novo entendimento, uma nova possibilidade de compreensão, mesmo que sejam meras fotografias de estátuas em museus gregos ou romanos. A partir da fotografia, podemos atingir o que o consciente presente não nos pode fornecer em questões sensíveis. A fotografia seria, então, hipoteticamente, uma janela da qual se olha e se observa o mundo, um lugar por onde podemos sentir e pensar, mesmo que estando em meio à hipocrisia do ritmo frenético pós-moderno. Walter Benjamin considerava, há quase um século, que a fotografia daria a chave para que pensemos o marco de questões sociais muito mais amplas. Essa é a filosofia do nosso livro, então, com o gatilho da romanidade, com a foto podendo transmitir essa coisa demasiado real e sem nenhum tipo de dissimulação, para nos fazer chegar a uma nova possibilidade de entendimento, desde que estejamos conscientes de que nenhuma fotografia é neutra e de que nenhum fotógrafo vai ser neutro. E por isso que eu escrevi 400 páginas, porque se eu não sei o aporte cultural do meu leitor, eu preciso, no mínimo, que ele saiba algumas coisas que eu tinha em mente na hora que eu estou fazendo aquelas imagens. Então eu subverto um ideal de que as imagens surgem para ilustrar os textos, e neste livro, todo e qualquer texto material escrito está servindo para ilustrar as imagens. As imagens são as nossas protagonistas. Eu acabei dando para o leitor tudo aquilo que eu gostaria que ele entendesse. É quase uma burla artística, então. Eu estou tirando sarro, é uma grande sátira de tudo aquilo
que 2 anos e meio de mestrado acabaram me mostrando. Essa coisa dessa formalidade artística, onde se você não conhecer um curador, um galerista, e puxar o saco dele, você não vai ser lembrado como um artista. A arte seria um lugar onde não se precisaria beijar o anel de ninguém. A arte está espalhada pelas ruas, a arte está na cabeça da sociedade e a arte está nos sentires humanos e não no que o pessoal do museu acha que é arte. E, aliás, o museu já não é um lugar legítimo para guardar, para ser um reduto daquilo que chamamos de cultura. Entrando então no berço latino da nossa civilização, vamos falar sobre Roma, elencando alguns elementos que haviam em Roma, que são as chamadas não-verdades históricas. Entre elas, uma libertinagem sexual totalmente desenfreada, os festivais a Baco, os festivais a Dionísio, que posteriormente acabaram conformando as Lupercales, a pederastia, a escravidão, o excesso de produção de lixo, que era um consumo quase desenfreado desde aquela época, e Roma não possuía coleta seletiva, ela acabava sendo um lugar bastante sujo e desorganizado, e uma torre de Babel, onde quase ninguém se entendia, numa ideia de busca desenfreada pelo prazer. Quase um hedonismo grego, fazendo sempre paralelos, construindo sempre institutos paralelos para a cultura grega, para não falar que eles estavam se apropriando, e sim adaptando. E Roma mesmo, com tudo isso, faz 2000 anos que continua interferindo nos nossos tabus. Desde o axioma mais elevado até a piadinha mais boba, tem uma carga de romanidade hoje no nosso Brasil de 2020. Ela é a base da política moderna ainda, ela é a base do nosso Estado, ela é a base da nossa cultura, enfim, somos uma sociedade latina tanto quanto éramos, porém não nos reconhecemos como tal, graças a uma espécie de repartição que adveio e que nos chegou como cidadãos através de um sentimento nacional.